Quais são os sinais mais comuns que a gente vai ver dessa adultização das crianças? Depende. Primeiro é a responsabilidade. Colocar uma responsabilidade muito grande em cima da criança. Vamos usar o exemplo agora. Você falou que tem crianças, na ginástica olímpica ali que o pai e a mãe já estão colocando a responsabilidade do futuro da família nela. É um exemplo. É como se ela tivesse com a responsabilidade muito antes da idade em que ela está para dar conta da família inteira. Imagina a responsabilidade. A criança vai dizer, eu não estou aqui para brincadeira, eu tô aqui pra dar certo, eu não posso perder tempo brincando, eu tenho que fazer direito, eu tenho que fazer acontecer. Essa autocobrança, você vê que é um sinal, ela sair de algo, daquele exercício ou daquele esporte, então ela já perde, essa fase do brincar, porque no brincar, a criança aprende no brincar, no imitar o adulto, de estar ali, brincando de fazer a comidinha, brincando de arrumar isso aqui, brincando, então ela perde, ela não tem a maturidade para perceber que ela tá perdendo, ela tá se engajando, ela tá dando audiência, os pais vão investindo, vão ajudando. O tempo que ela tinha de ócio ou para descansar, não, ela tá treinando em mais uma escola. Ah, não, agora fulano de tal tá de olho em você, é o olheiro da outra escola. Então você vai treinar em 3 escolas diferentes para se desenvolver mais. Aqui você vai pegar a habilidade disso, aqui você vai ter visibilidade, aqui você vai ter o técnico tal. Então, no final das contas, a vida da criança vira a obrigação. Você vê que ela já não tem mais tempo de ser criança, porque ela tem que dar conta dessa demanda externa. Adultização. Esse é o assunto do momento. É uma polêmica que a gente trouxe à tona por causa do influenciador Felca, onde a gente começou a notar coisas que passavam despercebidas. A gente via, mas não enxergava. O quanto a exposição dos nossos filhos, das crianças e dos adolescentes dentro da rede social, ela pode ser vista com outros olhos para pessoas que são doentes e que têm uma cabeça que é totalmente diferente das outras. As consequências, elas vão ser graves para essas crianças. Então, na hora que ela começar a ter relacionamentos, na hora mais lá na frente, quando elas virarem adultos, vão ter sequelas que vão estar ligadas por causa dessa adultização. A maturação realmente sexual, inicialmente, que deveria ser a uma idade um pouquinho mais tarde, ela vai começar bem antecipado. Então hoje, no Jeff Podcast, eu trouxe mais uma vez a minha grande parceira e casca de bala, doutora Aline Jaldi, psicóloga e atua com empatia e leveza, ajudando pessoas a lidarem com emoções intensas e a encontrarem caminhos para viver com mais equilíbrio. Quer saber mais? Então fica comigo. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Aline, vai quebrar um pouquinho o protocolo que a gente sempre começa direto nas perguntas, mas dizer que esse assunto é um assunto que eu tive receio de ver o vídeo, tá? E para quem é pai de filhos, e eu tô nos meus, o Vini com 14, a Juju com 11, embrulho o estômago é um assunto que não é legal, tá? Não é palatável pra gente, mas eu acho que assim, é importante a gente trazer, e sabendo que a gente tem um alcance, da gente tentar também olhar para as coisas, parar e quebrar os detalhes e conversar um pouquinho sobre ponto a ponto. E o que eu queria perguntar para você, acho que para a gente começar, a adultização. Quando a gente vê, não respeitar esse desenvolvimento que seria regular e saudável realmente de uma criança para impor já padrões que eles são padrões adultos, né? E qual o impacto quando a gente pensa nisso na vida dessa criança? Eu acho que esse assunto está mexendo com todo mundo, né? Principalmente quem é pai. E a gente está vendo a sociedade como ela está se transformando e os impactos que já estão acontecendo na sociedade sobre isso. Quando você me fez o convite, para mim foi uma honra estar aqui e, ao mesmo tempo, assim, uma responsabilidade muito grande, que é um tema bem delicado. Mas, começando de fora para dentro, o desenvolvimento ele é de dentro para fora, né? Como a criança internaliza as coisas. Então, quando a gente coloca uma criança exposta a situações e já a responsabilidades, né? Vamos dizer assim, há um estresse também, de que ela tem que estar dentro desses padrões, isso já automaticamente fragiliza ela emocionalmente. Automaticamente. E quando eu digo fragiliza emocionalmente,
a forma com que ela se enxerga, a forma com que ela internaliza as demandas do mundo externo, a forma como ela acha que vai, vamos dizer assim, agradar ao outro ou alcançar o patamar que o outro espera dela, tudo isso interfere. Interfere em como ela se enxerga, interfere na relação que ela vai ter hoje e no futuro, interfere no que ela aceita do outro para alcançar, agradar, para se sentir benquista, né? Então, assim, isso traz muita fragilidade emocional, isso pode, inclusive, no futuro, até trazer transtornos de personalidade, né? Que é na formação da personalidade na infância. Então, você pula etapas, traz para a criança um acesso a estresse, a ansiedade, ao mundo externo que ela ainda não tem maturidade, ela ainda não está preparada para enfrentar. Mas olha só, eu achei super interessante quando trouxeram esse assunto, mas é o seguinte, não há nada de novo. Vamos lá, quando a gente vê, eu esqueço o nome da menina, não sei se é a Maísa, me corrija, mas aquela que trabalhava com o Silvio Santos no domingo. Cara, será que essa menina todo domingo ela queria realmente estar ali? Será que houve um momento onde existia um contrato assinado e que os pais dela, puxa, cara, você vai ter que ir? Você quer ou não quer? Ou como é que é feito também a vida para que aquela menina, naquele domingo, todo domingo, ela tenha que estar naquele local? Eu trago ela como exemplo, mas a gente sabe quantos grupos de crianças que cantavam, que dançavam na TV. Então, assim, a gente só trouxe à luz da rede social, mas não tem nada de novo. Concorda comigo? Concordo plenamente com você. E aí eu vou mais a fundo ainda, porque eu fui criança, fui fã de Chiquititas, de Sandy Júnior, né? E cresci vendo essas crianças como exemplo, né? Que eu amava, as músicas, tudo. E aí a gente, quando coloca a luz da internet, é porque a internet ela traz, né, muito mais frequente esses vídeos, ele passa a ser algo que a gente tem acesso ao tempo todo e tem a questão do algoritmo que faz com que pessoas erradas acabem chegando a esse conteúdo. Mas voltando para a tua pergunta, sim, sempre foi algo muito sério, algo que trazia consequências e sequelas, sim, para essas crianças que precisavam ser adultas muito cedo, aparecer muito cedo, lidar com a fama muito cedo. Você vê várias questões ligadas à Maísa, já viu ela falar sobre depoimentos, sobre isso. Tem o Macaulay Culkin, que teve, né? É um grande exemplo, né? Ele é o maior exemplo da minha infância. O Macaulay Culkin está presente nos vídeos, nos filmes que eu mais assisti na infância. E o quanto ele cresceu e quanto a gente viu, né? A vida dele, né? A gente vê que ele passou por muitas situações, desde de cortar relações com os pais, dependência química, enfim, muitas coisas pesadas. A gente vê a Sandy hoje, Sandy Júnior, né, os dois, que não deixam aparecer o rosto dos seus filhos na mídia social. Eles postam um lifestyle, mas nunca deixam aparecer o rosto dos filhos deles, porque provavelmente o impacto deles terem sido expostos muito cedo por serem filhos do Chororó, por já serem cantores, serem atores, né, e estarem expostos, eles devem ter sentido um impacto tão grande que quando eles crescem, eles não querem aquilo para os filhos deles. Né? Eles não querem essa exposição, eles querem que os filhos dele tenham uma infância normal, consigam passar por fases que provavelmente eles não passaram. Eu vejo muita gente criticando, eu ouço muito isso, né? Ah, mas a fulana tinha fama, tem dinheiro, me poupe. Ah, eu não mostro o rosto do filho. Fala sério, que frescura, gente, não é. Porque ela foi criança, ela sabe o impacto que foi ser a criança que ela foi. E ela poder hoje, você vê às vezes vídeo da Sandy, né? Eu sigo a Sandy, eu sou fã dela. Indo pra Disney com o filho, de costas, dançando com o filho na Disney, ela podendo ser ela, mãe daquela criança, e aquela criança podendo ser criança, sem ninguém saber que ele é o filho dela. É engraçado quando a gente vai ver a fundo isso, sempre existiu. Na nossa sociedade brasileira, né, tem muitas crianças, atores, na época da novela infantil, Chiquititas, ou novela da Globo mesmo, que a gente via aquelas crianças lá, tudo. Você via que quando elas foram crescendo, elas já eram muito mais adultas para a idade delas. Elas tinham muitas responsabilidades, inclusive sustentar a família, sim, né? Sustentar sim. a família muito cedo, muito nova. E tu vê que, dependendo da criação dos pais ali perto, bem presentes, trazendo bastante valores, você foi vendo o desenvolvimento diferente de criança para criança, né? Então, sim, sempre existiu.
não da forma que está hoje na mídia social, que é qualquer criança. Hoje tem pessoas que não têm maturidade e acabam expondo os filhos de uma forma para monetizar, né? Então, assim, impedindo com que a criança tenha a escolha dela. Então, é diferente. Mas tá muito mais, né? Muito mais do que era. Mas sim, sempre existiu. E assim, eu vejo que isso aí ele vai trazer também, quando a gente for pensar, vai atrapalhar a autoestima das crianças, né, dos meninos e das meninas, e uma autopercepção do mundo para elas. Porque eu fico imaginando, são as crianças que passam por tudo isso e vão ter várias opções do que vai acontecer. Pode ser que elas tenham sucesso lá no começo e de repente ninguém, igual um grande participante de Big Brother, que daqui a 6 meses ninguém nem mais sabe quem é. Existe também o processo. Eu lembro que eu falei no outro podcast, a Sandy e o Júnior, muito bonitinho, os dois cantando, pequenininho, tudo direitinho, ela com aquela voz direitinho. Quando cresce, a voz do Júnior, ela já muda. Então já começa as pessoas a terem mais, a rebuscar muito mais a Sandy, meio que o Júnior não tendo muita função, mas não era mais aquela criança, aquela coisa bonitinha. E aí a gente viu que, lógico, os pais tendo essa possibilidade, quando eles começaram a ter Sandy Júnior na TV, que começaram a fazer o processo de passar de criança, que era bonitinho, para chegar a uma adolescência e colocar para o adulto. Mas não é todo mundo que consegue ter essa passagem. Então, existem crianças que vão ter tudo tudo no início, vão ser sucesso, vai estar todas as portas abertas e, de repente, aquilo dali vai se quebrar. E como é que fica a cabeça dessa criança que um dia fez sucesso e no outro ninguém sabe quem ela é mais? Bem, excelente pergunta. Ela fica muito vulnerável, dependente até. Porque essa autopercepção dela foi distorcida. Ela era uma criança fofinha, bonitinha, que todo mundo adorava ver, achava, consumia aquele conteúdo, de repente ela já cresceu, já não é a mesma coisa, né? Nossa, eu lembro que a gente falava, nossa, como aquela menina inteligente, a Maísa, né? Uhum. Tão pequenininha, ela dava cada tirada, né, no Silvio Santos, impressionante. E aí ela vai crescendo e tudo, não é que ela perde a graça, mas é que ela já é uma adolescente, uma adulta, já é outra pegada, a audiência é diferente, a forma que enxerga. E aí se não tiver muito cuidado, muito autoconhecimento, muito acompanhamento dos pais, até da base, realmente perde, porque essa autopercepção, essa identidade, na formação da identidade dela, ela se perde, ela não podia ser aquela criança birrenta, né, pra falar pra mãe, não quero hoje domingo participar do programa, ela não podia. Não podia ser ela, não podia seguir a vontade dela. Ela não tinha esse direito naquele momento, né? Não, e uma coisa que eu vejo, extrapolando toda vez a gente está falando muito sobre a internet, mas assim, vamos lá, quando uma criança lá de 9, 10 anos, de repente, foi a vida que eu vi o meu filho sempre jogando futebol, ele estava ali brincando, jogava bem, mas tinha os meninos que os pais estavam apostando tudo para que esse menino fosse um novo Neymar, para ganhar dinheiro, para tirar a família da pobreza. Minha filha faz ginástica artística e existem pessoas que olham a filha como uma possibilidade dela ser uma grande campeã e também tirar. Isso já era ato de distorção, não é isso? Sim, porque você, vamos dizer, algo que antes era um hobby, um exercício físico saudável, vamos jogar bola, né? Vamos fazer isso aqui, vira uma obrigação, uma responsabilidade muito grande. Então, o treino já não é mais eu tô indo lá para ser o meu melhor ou para brincar, para me divertir. O treino já é técnico, o que eu tô fazendo, o passo que eu fiz foi errado, já não é mais agradável, já não é algo que eu gosto de estar fazendo, é algo que eu estou fazendo para agradar o meu técnico, a minha mãe, o meu pai. Então, essa responsabilidade muito em cima da criança é muito, muito forte. E tem acontecido muito isso. Eu te perguntar, quais são os sinais mais comuns que a gente vai ver dessa adultização das crianças? Depende. Primeiro é a responsabilidade, né? Você coloca uma responsabilidade muito grande em cima da criança diante daquela situação. Vamos usar o exemplo agora. Você falou que tem crianças, né, na ginástica olímpica ali que o pai e a mãe já estão colocando a responsabilidade do futuro da família nela. É um exemplo.
É como se ela tivesse com a responsabilidade muito antes da idade em que ela está para dar conta da família inteira. Imagina a responsabilidade. Então, você vê isso. A criança vai dizer, eu não estou aqui para brincadeira, eu estou aqui para dar certo, eu não posso perder tempo brincando, eu tenho que fazer direito, eu tenho que fazer acontecer. Essa autocobrança, você vê que é um sinal. Ela sair de algo, daquele exercício, ou daquele esporte, daquela situação, daquela... tem até as crianças que são filmadas no brincar. E as crianças consomem o brincar daquela criança. Será que aquela criança está brincando mesmo, está se divertindo, ou ela está gravando para ganhar audiência? Então ela já perde, né, essa fase do brincar. Porque no brincar, a criança aprende no brincar, no imitar o adulto, de estar ali, brincando de fazer a comidinha, brincando de arrumar isso aqui, brincando. Então ela perde. E ela não tem a maturidade para perceber que ela está perdendo. Ela está se engajando, ela está dando audiência, os pais vão investindo, vão ajudando, vão elaborando um vídeo melhor, ou no caso dos esportes, os pais vão investindo nela, então o tempo que ela tinha de ócio ou para descansar, não, ela está treinando em mais uma escola. Ah, não, agora fulano de tal está de olho em você, é o olheiro da outra escola, então você vai treinar em 3 escolas diferentes para se desenvolver mais. Aqui você vai pegar a habilidade disso, aqui você vai ter visibilidade, aqui você vai ter o técnico tal. Então, no final das contas, a vida da criança vira a obrigação. Você vê que ela já não tem mais tempo de ser criança, porque ela tem que dar conta dessa demanda externa das pessoas. Então, isso é uma. Tem a parte das crianças que já querem se maquiar, se vestir, botar lápis, esmalte, tudo, né? Dependendo não estou falando que tudo isso, mas é uma tendência, tem acontecido, de imitar, né, um pouco. Então, isso também é uma adultização, é uma antecipação. Eu vejo mães, às vezes, que falam assim, você não está na idade, você não vai usar, acabou. Mas eu quero porque a fulana usa. Não vai ficar, não vai querer. Aí você não é todo mundo, né? Sim. E tá cada vez mais difícil pais assim, né? Que percebem que aquilo ali não é só uma maquiagenzinha, aquilo ali é muito mais que isso. Aí tem a competição na escola, tem já pais, filhos que são... eu conheço muitos pais e crianças que não têm mais tempo para fazer outras coisas, né? É só atividade. Eu ia chegar nisso porque, assim, vamos dizer, a minha filha Juju, ela acompanhou uma menina chamada Luluca. A Luluca, desde pequenininha, a Juju vem acompanhando ela, hoje a Luluca tem 16 anos. Depois que eu assisti esse vídeo, você começa a rever várias coisas, a entender que a Luluca ela deu certo, por quê? Porque ela era pequena, mas eram os pais quem tinham que ver vídeos, tinham que fazer as brincadeiras, ela tinha que estar ali dentro. Aí a gente começa a se perguntar até que momento era gostoso para ela, até que momento existia essa necessidade de ter gravações semanais para você subir um vídeo todo dia. Só que a gente fala sobre isso, a gente pode falar sobre a adultização. Hoje em dia que eu vejo, tem criança que tem uma agenda pior do que a minha, porque ela tem que ir para o colégio de manhã, depois ela chega para o almoço, não sei o que, aí tem reforço, aí tem aula de inglês, aí tem aula de não sei o que lá, aí no outro dia ela tem que fazer o exercício tal, e eu olho para a criança, ela não tem tempo de ser criança. Isso é uma adultização também? Também, muita responsabilidade. Não é errado você querer o melhor para o seu filho, não é isso que a gente está falando, né? Tudo é um equilíbrio. Não é errado você querer que seu filho faça um curso ou se especialize em algo, né? Que faça um idioma, por exemplo. É errado você fazer com que seu filho tenha responsabilidades, muitas responsabilidades, aquém da idade dele, né? A gente está falando sobre isso. Então, eu tenho muitos casos que eu vejo e eu já percebo, assim, a diferença. Dá para você ver a diferença de crianças que já se autocobram, que já não se permitem errar, que não se permitem tirar uma nota baixa ou errar no esporte que estão fazendo, né? E a criança, ela precisa errar. Ela precisa errar para aprender. A gente adulto, a gente precisa errar para aprender, coitados. Elas precisam ter o tempo de brincar, do ócio criativo. Às vezes meu filho fica com ódio de mim, que ele fala assim, ai, mamãe, então no TED. Eu falei, pois fique aí no TED, o TED é bom. Não é, eu falei, sim, vai ser bom pra você, vai olhar pro céu, vai ver o que a nuvem tá se formando, vai pegar teus brinquedos, vai fazer tuas coisas. Não vai fazer o que tu quer. Até pensar na vida, né?
Vai pensar na vida, né? É que eles não entendem, é a gente que tem que dar esse limite pra eles. Então, assim, eu tomo muito cuidado com isso. E olha que o Edu faz bastante coisa, tá? Eu sou bem... eu fiz muita coisa na infância, mas eu tive muito tempo pra brincar. E o Edu faz muitas coisas, mas eu tomo muito cuidado com o tempo dele, pra ele ter muito tempo pra brincar. Porque a gente só tem esse tempo pra ser criança, depois a vida vai cobrar da gente. Então, sim, é adultização exagerar. É a adultização exagerada. Olha só, eu vou até falar aqui pra câmera. Todo mundo só fala das coisas boas e dos acertos, mas eu vou falar pra vocês dos meus erros, tá? Então, meu filho sempre jogou muito bem futebol. Não tem nada a ver com o pai, porque eu sou horrível. Realmente, se fosse depender de futebol na minha vida, eu ia morrer pobre e sem condições nenhuma. Mas houve um momento onde ele teve um crescimento muito grande e eu não soube ouvir. Então, sabe aquela história de você ver o seu filho no melhor dele e eu comecei a colocar ele num time de alta performance, era 1h30, 2 horas de treino. E aí ele começou a querer, ele inventava motivos para não ir. Eu não conseguia naquele momento, Aline, entender que aquilo dali para ele já bastava. Até um dia que ele externalizou, ele falou assim, pai, vamos lá, sentado na mesa, ele externaliza comigo e com a mãe dele, com a minha esposa, fala assim, eu não quero isso como profissão. E ponto. Eu quero sair do futebol. E aí, naquele momento, eu entendi que a gente já tinha perdido o time dele, entendeu? Só que o que eu consegui refazer foi, hoje em dia, a Juju, ela tá num psicólogo, porque o esporte, a ginástica é uma coisa muito cruel. Muito porque cobrança, né? Não, ela tem que... A gente foi para o Pinheiros, lá em São Paulo, e a idade de entrar no Pinheiros, para você ir nos clubes grandes, é 7 anos de idade. Então, assim, 7 anos, imagina que tem gente que termina o colégio e não sabe o que vai fazer no vestibular. Imagina o quanto cruel. E aí eu começo a ver, toda vez que eu vejo hoje em dia, uma jovem que é muito inteligente, que faz isso, que fala não sei quantas línguas, eu fico pensando, cara, será que é isso mesmo? Porque 7 anos de idade eu estava jogando bola descalço em Recife, sabe? E sem preocupação. E a menina com 7 anos já tem que dizer assim, eu decidi minha vida, eu vou ser ginasta, entendeu? Imagina. Então, assim, a Juju, ela começou com a psicóloga e ela sabe externalizar muito bem os sentimentos. E o que me pegou muito foi um dia que ela sentou comigo e falou assim, pai, eu quero ser criança. Olha Eu não só. quero mais treinar 4 horas por dia. Eu quero só 2 horas, porque as outras 2 horas eu queria descer e brincar. Olha só. E aí eu falei, filha, o acordo meu e seu sempre foi assim, faça enquanto estiver gostoso, enquanto você estiver de boa. Se divertindo. Se divertindo, porque quando ela vai competir, eu sempre falo para ela, se divirta. Você tá lá para se divertir, você não tem compromisso nenhum. Por quê? Porque dentro de um esporte como a ginástica, como qualquer um de alta performance, a autocobrança da criança já é muito grande. É muito. Porque ela já está no meio ali, todo mundo já está esperando muito dela e ela já se cobra que ela tem que ser perfeita. Então, assim, eu vi minha filha algumas vezes ter crises de ansiedade porque ela falava assim, pai, eu tenho que chegar em casa, almoçar, deitar, dormir um pouquinho para acordar, para fazer um pouquinho da tarefa, para ir treinar, para fazer o resto da tarefa quando eu chegar em casa. Tô vendo. Entendeu? E aí, assim, para mim, o interessante, quando a gente foi para psicóloga, foi exatamente isso, de falar assim, filha, você não está dando conta. Você tem certeza que você quer continuar? Não, quero, pai. Eu falei, então tá bom. O dia que você não quiser, avisa. Entendeu? Legal. Mas eu acho interessante que é o seguinte, eu consigo ter essa visão, porque eu já errei no Vinícius a primeira vez, e ela não, o futuro da família e de ninguém depende dela. Esse peso não tá nela, Esse né? peso não tá nela. Como tá na coleguinha que você viu lá no mesmo lugar, Exatamente. né? É muito comum. A adultização também é você deixar essa criança ter acesso a conteúdos, a situações, né? Que é muito... que não é pra faixa etária dela. Você vê, às vezes, pais levando os filhos pra festas que não é pra estarem, né? Tem coisas que não dá pra ver. Não é momento, não é a fase. Também é. E principalmente... essa eu não sou mais criança, né? Que foi o contrário da Juju, que falou pra ti, eu quero ser criança, né? Eu só quero ser criança. Eu quero ser criança.
A gente já viu gente falando, eu não quero ser criança, eu quero ser adulto, eu não sou mais criança. Né? 10 anos eu não sou mais criança. Você é criança. 10 anos de vida, você acha que você é um adulto? Por quê? Por causa das exigências da vida, de tudo. E a gente não pode esquecer que isso, a base, a primeira base é a casa, é a família, mas tem o ambiente social, a escola, os outros coleguinhas, o ambiente que ela vive, o ambiente onde ela está fazendo exercícios, né, ou a aula e tudo. E que não é o esporte que faz mal, não é isso. O esporte ajuda a gente a entender nossos limites, ajuda a gente a respeitar regras, nos ensina muito. O esporte não é ruim, não é prejudicial. Ele se torna prejudicial quando você sobrecarrega aquela criança com aquilo, aquela criança tem uma meta para entregar daquilo, aquilo ali fica fora do alcance, né, de um adulto que sai de uma criança que não tem a maturidade para lidar. Então, sim, é uma adultização. Vamos lá, agora a gente vai chegar num outro ponto, que é o mais crucial, que é a parte que mais embrulha, né? Quando a gente vai falar sobre adultização, essa exposição nas redes sociais, ela vai trazer uma maturação afetiva muito mais rápido. A gente vai adiantar aquilo dali, até porque a criança vai ser exposta e o desejo, vamos falar sobre desejo, nós fomos namorar com pessoas que estavam do nosso lado. Nós fomos casar, a minha esposa era da minha turma de faculdade. Então, assim, você só deseja o que você vê. Só que quando você bota na rede social, está ampliado. Tem várias pessoas que estão vendo e vai ter o desejo exatamente porque você está... Quantas pessoas... Eu imagino quantos meninos... eu sou um pouco mais velho, mas quantos meninos podem ter se apaixonado pela Sandy? Porque elas viam algo perfeito, aquilo dali. E, cara, qual é a consequência quando a gente vai falar sobre adultização e essa maturação afetiva que vai se dar mais rápido nessas crianças? No caso, precipitar essas vivências emocionais e sexuais. A gente que não tem a maldade na cabeça, quando a gente vê um vídeo desse, de adultização, que foi exposto, né, que todo o Brasil inteiro viu, dói no estômago mesmo, embrulha. E eu lembro de uma coisa muito característica que aconteceu comigo, que eu tava postando um sábado das crianças brincando da escolinha do meu filho no Instagram, no Stories, né? Não tava nem postando no feed. E a mãe da amiguinha dele falou assim: amiga, exclui essa foto pra mim, porque a minha filha tá de maiô e ela tá, tipo, sentada assim de um jeito que não tá legal. E na hora que eu postei a foto, eu não vi essa maldade. E ela também, coitada. Ela sabe que a filha dela é uma criança, mas ela por ser mãe de menina ali naquela situação, a filha de maiô, ela naturalmente estava protegendo a filha dela. Olha que legal, né? Sim. Quando eu vi a foto, quando ela falou assim, eu postei, eu marquei as mães, né? Que as crianças não têm. Eu marquei as mães, ela me disse, ou tu posta essa foto e bota alguma coisa na frente, assim, tipo um texto, né? Alguma coisa. Aí eu falei, não, amiga, eu vou excluir agora. Eu excluí. Aí depois isso ficou matutando na minha cabeça. Eu falei, gente, que loucura. A gente tá postando um sabadão com as crianças, uma foto das crianças na piscina, e a gente ainda tem que se preocupar com a doença, né? Pessoas doentes que olham aquilo e já enxergam aquilo de uma forma pejorativa, né? Muito ruim, muito triste. E aí, quando veio esse vídeo de adultização, né, que a gente teve acesso a informações bem pesadas sobre grupos de pedófilos e tudo, eu fiquei assustada e tive o insight daquela vez que eu postei essa foto e que a mãe mandou eu tirar. E imediatamente eu tirei e não tinha me atentado. Poxa, a maldade realmente, né? Tu tem que estar atenta como mãe e pai, porque as pessoas elas têm acesso ao seu filho e à sua filha nas mídias sociais. Você não está fazendo nada demais. Você não postou com essa intenção, mas aquela pessoa que tem aquela intenção ruim, né? Aquele distúrbio, ela enxerga aquilo dessa forma. E você, como pai e mãe, tem que proteger. Então, sim, se você deixar o seu filho exposto, você acaba antecipando vivências. É muito simples. Você vê crianças que, até da própria denúncia, que estavam sendo colocadas em uma casa, fazendo o que queriam. Não tinham maturidade para isso, mas adultos estavam lá incentivando elas a fazer. É o que eu digo, assim, às vezes você até pergunta para a criança acha que não está fazendo nada demais, porque o ambiente está achando engraçado ela fazer, ela vai lá e faz.
a gente não percebe a maldade que tem nisso. E às vezes, Aline, eu vou trazer uma coisa que, quando eu vi aquilo dali, me lembrou o seguinte, eu cresci em Recife, numa vila militar, que era 2 quadras da praia. E eu tinha, especificamente, a mãe de uma amiga que ela comprava biquínis para a filha, para que no final de semana a filha, ela obrigava às vezes a filha a ir para a praia, para que de repente ela conseguisse casar com um gringo e morar fora, ou talvez até bancar o gringo, bancar a família. Então, assim, é isso que eu estou te dizendo, eu vou voltar mais uma vez. Quando a gente fala sobre adultização e sobre essa exposição, e sobre essa parte afetiva, essa maturação, você imagina o quanto, hoje, quando eu olho isso, por quê? Porque a prima tinha casado com um italiano e foi morar na Itália, uma outra amiga casou com um inglês e o inglês levou a mãe, a sogra e o sogro junto. Você imagina o quanto pesado é uma mãe comprar um biquinizinho para a filha e dizer assim, filha, criança, você tem que ir para a praia. Você, né, lógico, nessa fase já era ali adolescente, devia ter meus 16, ela tinha uns 18. Mas olha a cabeça da mãe de desde comprar pequena, um biquíni, desde pequena, uma exposição para essa pessoa. De repente, aí é que fala, a mesma coisa, é o mesmo peso do cara que é o jogador de futebol que vai salvar a família. No caso dela, era quem iria casar com um gringo para levar ela para fora e ela tem uma ascensão que a mãe de repente queria ter e estava passando para ela. E eu vou te dizer, deu ruim demais. Não posso expor o nome, não posso expor o que aconteceu, mas deu ruim psicologicamente para ela. Aquilo foi um distúrbio para ela que foi muito grande. Sim, imagina claro. de ela chegar para conversar comigo e expor exatamente isso. Minha mãe compra biquínis para eu poder ir para a praia, para que os gringos homens olhem, né? me olhem e me desejem para poder. Imagina isso. Que forte, né? Pesado, né? E como é que fica, qual é o fim da linha, o que chega para você dessas crianças? Quem deveria proteger não protegeu. E aí elas são totalmente vulneráveis, né? Não teve essa maturação saudável afetiva, acabam criando, ou se protegendo 100%, ou criando dependência de alguém que mostra um pouquinho de cuidado, porque ela não teve, ela foi exposta, ela foi jogada, né? Foi jogada para jogo, né? Desde cedo foi jogada para jogo. Foi jogada ali num ambiente adulto, de pessoas que estavam olhando para ela e que a mãe fazia de propósito para as pessoas olharem. Então, assim, a pessoa, ou ela, na formação da persona dela, ela acaba se escondendo totalmente, se isolando por causa dessa... quer se proteger, quem vai imaginar, né? Ou ela vai acabar crescendo com a necessidade, né? Porque, vamos dizer assim, foi assim que ela se sentiu segura nessa posição. Então, ela nem entende muito o que ela está fazendo, não tem maturidade para entender, mas está ali, né? Se expondo. Então, ela se sente segura assim, é a linguagem dela. Imagina, isso é tão forte que isso vai gerando na pessoa a identidade dela, deturpada, mas vai. Né? Ela confunde, ela não tem essa percepção de self, quem eu sou. A pessoa vai gostar de mim pelo que eu sou, não pelo objeto, né, que eu estou transparecendo por aí. Muito difícil isso, essa situação, e acontece muito isso. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia para a escola a pé, 2 quarteirões da minha casa. E eu lembro que eu passava por uma obra sendo criança, usando calça, direitinho, uniforme. E os homens da obra mexiam comigo. E eu me sentia muito invadida. Muito invadida. E aí eu lembro que eu começava a ir para a escola de casaco, amarrado na cintura, me protegendo, porque eu me sentia invadida com um assovio, ou alguém, uma cantada ali, e eu, 13, 14 anos. Imagina, me sentindo invadida, sendo que meu pai sempre me protegeu, minha mãe sempre me protegeu, eu nunca fui exposta.
uma coisa simples, né? Eu me senti invadida. Imagina essa criança que foi exposta pela mãe e era obrigada a usar isso todo dia, toda semana na praia para trazer um futuro melhor para a família. Imagina. Então, com certeza impactou, você não precisa nem me dizer que impactou, porque impactou e deve impactar até hoje a vida dela. Então, eu tenho 2 exemplos, 2 amigas, tem uma outra que eu acabei de lembrar também, que os relacionamentos dela sempre foram com pessoas, sabe, abusivas e várias coisas porque ela se permitia, porque o valor nunca estava nela, era no corpo. Sim. E aí ela se tornou, hoje em dia, eu tô com 47, ela tá com 49, 50 e uma vida destruída. Uma vida totalmente destruída. Porque a forma que ela se relacionava era abusiva, né, com a família, então ela buscou o mesmo padrão de relacionamento para fora dela. Exatamente. Quando eu digo isso, as pessoas não acreditam, mas é isso que acontece. E hoje, vamos lá, voltar para a rede social. A gente sabe que às vezes existem fotos, poucas vezes eu posto foto com os meninos, às vezes aquelas fotos de momentos, vamos dizer, puxa, cara, a gente fez uma viagem muito bacana, e ali você não vai ver no dia a dia eu postar foto com meus filhos. E existem aquelas fotos de memória, e existem aquelas fotos onde a gente sabe que as pessoas estão realmente em busca do engajamento. Quais são os cuidados que você, como psicóloga, traz para esses pais? Excelente pergunta. Essa é a primeira coisa que você precisa se fazer, se perguntar. Eu estou fazendo isso para guardar uma memória, para sempre vir aqui buscar, né, quando eu tiver saudade, e para mostrar quando crescer, porque hoje o álbum de fotos que a gente tinha antes na nossa casa, que a gente recebia visita, a gente mostrava os álbuns, tu lembra disso? Né? Eu lembro, com certeza. Eu ainda sou dessa época. Hoje tá na internet, né? Tá na internet, tá na mídia social. Então, se perguntar, isso aqui é para engajamento, é uma extensão do meu ego, do que eu quero mostrar, né, para o outro, ou é porque eu quero guardar essa memória, porque eu quero guardar isso daqui? E essa pergunta ela tem que ser constante. Ela fala muito sobre isso, sobre você, sobre o que você quer. Né? Eu já sou o oposto, eu adoro foto. O Beto diz que a minha sogra era igualzinha, né? Tem 395 mil álbuns lá em casa, ela adorava foto. Eu adoro foto. Óbvio que a gente é em épocas diferentes, mas eu gosto, né? Eu faço destaques para lembrar 2018, 2019, eu gosto. E eu sempre vou lá, eu visito, às vezes eu mostro, olha filho, o seu irmão vive isso hoje, você já viveu, olha aqui, né? E você tem hoje muitos aplicativos que guardam essas fotos, então não é tudo que você tem que expor, não é tudo que você tem que botar para as pessoas verem, né? Então tomar muito cuidado, é uma linha muito tênue, é um equilíbrio muito grande entre você expor demais e você proteger. Sim. Então você tem que sempre se perguntar se aquilo ali vai atrapalhar, vai fazer mal para o seu filho ali na frente. E essa exposição, essa responsabilidade ela é muito grande. A adultização é um tema que, como você falou, sempre existiu de uma forma mais distante, né? Eram atrizes, atores que a gente nunca teve acesso, e hoje ela está presente nas nossas casas, nos amigos dos nossos filhos, do nosso lado, pessoas que a gente, né, convive. Então a gente se perguntar se aquilo ali vai realmente para cunho pessoal, de guardar essa memória, ou se não, se eu estou usando aquilo como uma extensão, como se aquele meu lifestyle fosse vender, fosse monetizar. Então a gente tem que se perguntar sobre isso como pais, tomar muito cuidado com isso. Eu tô chegando, a minha fase na realidade hoje em dia, os meninos não querem nem tirar foto, tu né? tá nessa fase. Eu tô na fase. A última viagem a gente viajou 20 dias, uma Eurotrip danada. Se for puxar as fotos que o meu filho tá nas fotos, cara, muito poucas. Então ele já nem quer, mas eu vejo muito isso, eu sou muito parecido com você, eu gosto de ter essas recordações e hoje em dia acontece muito isso nas redes sociais mesmo. Às vezes eu vou pegar as fotos do Vini, nasceu carequinha, e a Juju era bochechuda e gordinha, e agora hoje em dia aquele boom do crescimento que fica, sabe, a gente, poxa, a Juju era tão gostoso puxar a sua bochecha, e aí a gente vê isso, eu gosto dessa história, mas é engraçado porque quando a gente para ver um vídeo desse, você sabe que as dicas que o Felca deu lá sobre a possibilidade de ter alguém assediando alguma coisa, eu peguei o Instagram da minha filha, que é Juju no Mundo da Ginástica. Então eram vídeos, ela fez poucos vídeos porque ela gostava de falar,
E eu fui ver todos, sem exceção. Eu acredito. Para você que não alguma assistiu, coisa lá? não, graças a Deus não. Deus Mas eu colocava já no Instagram dela que eu dizendo que era eu, pai, que eu que estava acompanhando esse perfil exatamente. Mas eu lembro que logo que eu abri, chegaram a ter pessoas pedindo para adicionar como amigos adulto. Tá. Surreal, adulto, né? Sem ter ligação nenhuma. Porque eu fui ver, não era amigo meu, não era amigo de ninguém. E eu falei, opa, olha isso aqui, você tá entendendo? Que loucura, né? Não, aí você vai, aí é uma porta aberta. Sim, eu até fiz essa reflexão, né? Se eu tô fazendo isso para guardar as memórias e como fazer isso. Na época, muito tempo atrás, eu fiz, acho que faz uns 2 anos, eu fiz o Instagram do meu filho, do Edu. E aí eu fechei também, ainda tá fechado, e eu guardo as memórias mais assim, várias memórias da gente, Dia dos Pais, festa na escola, ganhando medalha, ou aproveitando umas férias, né, alguma coisa assim, fazendo castelo na areia, só que tudo fechado, né? Tá tudo fechado, e só quem segue ele são pessoas que eu conheço e que a gente conhece, e poucas pessoas também, não todo mundo. E o que eu posto no meu Instagram, eu penso muito assim, isso aqui celebrando o momento, né? Um Dia dos Pais, uma coisa assim, mas muito cuidado, porque é uma linha muito tênue. Então é muito você pensar, você está guardando memória, né? Ou aquilo ali, você percebeu que postar o filho todo dia te dá engajamento, todo dia tu posta teu filho fazendo aquilo, né? Sim, tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque é realmente uma linha muito tênue, a gente não percebe, mas tem as pessoas mais que são ruins, que têm segundas, terceiras intenções, e aí a gente precisa tomar muito cuidado e proteger nossas crianças. Turma, a gente vai terminando por aqui esse podcast. Eu faço o apelo para vocês de que assistam um vídeo do Felca. É um vídeo que ele é muito interessante. Você que tem filhos, tá? E gosta, de repente, seus filhos têm redes sociais, ou você gosta de postar seus filhos, vão lá, assistam. Lógico, você tira um tempo para você. Não é fácil. Quem é pai de adolescente, principalmente de menina, então é um olhar que nós como bons cidadãos e pessoas boas e idôneas, a gente não tem aquele olhar. E até os simples, as trocas de mensagens que existem, tem coisas subliminares que vão ter, que a gente não tem essa maldade. Então, assim, vale super a pena. Depois volta no nosso podcast para assistir de novo. Vocês vão ver que a gente veio trazer o link. A gente tentou linkar cada pontinho. A gente trouxe o que é do virtual, mas a gente também trouxe do que é o real. Existem coisas que no dia a dia, sem ser lá nas redes sociais também, que acontecem. Então, se gostou desse podcast, deixa o like, se inscreve, manda para os seus amigos, e principalmente para os amigos que têm filhos que estão nessa fase, que estão dentro de redes sociais. No mais, um grande beijo. Até o próximo Jeff Podcast.